Cá estamos nós mais uma vez, aula de número 15 sobre História Geral, Inglaterra e Revolução Industrial. Então, o contexto aqui geral é Inglaterra, após o fim do absolutismo, quando nós temos grandes transformações que acabam ficando conhecidas então como Revolução Industrial. E a partir desse processo, são desenvolvidas ali máquinas, tecnologias que acabam marcando o mundo moderno de maneira que acaba tendo consequência e ligação àquilo que muito daquilo que a gente conhece hoje como mundo contemporâneo. Então, a Revolução Inglesa é um ponto aqui que a gente vai tratar, que marca essa transição aí do absolutismo à monarquia parlamentar. Lembrando que aqui o século em questão é o de número 17, quando a Inglaterra tem uma série de mudanças políticas que acabam levando ao fim do absolutismo monárquico. E essas mudanças elas fazem então parte daquilo que chamamos de Revolução Inglesa, que vai de 1642 a 1689. O absolutismo inglês ele começou foi com o rei Henrique VII, ali por volta de 1457 a 1509, sendo ele o fundador da dinastia dos Tudor. Então, sucessores desse rei, eles consolidam os poderes da monarquia, sendo que o auge desse absolutismo inglês ele acontece no reinado de Elizabeth I. O nome às vezes pode ser traduzido aí de uma maneira que não tem quase nada a ver no português, que é Isabel. O reinado dela aí, aproximado de 1500, melhor dizendo, essa Elizabeth I é de 1533 a 1603. E nesse período começa então a expansão colonial inglesa, colonização da América do Norte, e alguns colocam até mesmo como Nova Inglaterra. Então foi uma época de crescimento econômico da própria Inglaterra, a velha Inglaterra no caso, né? E depois do reinado dessa Elizabeth I, na dinastia dos Stuart, vários setores da sociedade inglesa, como grupos de comerciantes, grupos aí de indivíduos como donos de manufaturas e parte de proprietários rurais, acabam se unindo em torno do parlamento, com o objetivo de terem um controle ou frearem os avanços do absolutismo monárquico. E aí vão ocorrer longos conflitos entre aliados do rei e forças do parlamento, com um lado tendo o rei lutando pelo reconhecimento do seu poder absoluto, enquanto que do outro lado nós temos o próprio parlamento lutando pela limitação jurídica do poder real. Os conflitos só acabam quando o rei Guilherme III assume o trono britânico e assina aquilo que fica conhecido como a Declaração de Direitos, The Bill of Rights, em 1689. Ele teve que assinar, né? Esse episódio fica conhecido como a Revolução Gloriosa. A Declaração de Direitos ali assinada, ela limitava então os poderes monárquicos e a partir de então o rei não podia, por exemplo, suspender leis, aumentar tributos sem aprovação de parlamentares, só para mencionar alguns exemplos. E foi então estabelecida a superioridade da lei acima da vontade do rei. Essa decisão significa então o fim do absolutismo na Inglaterra. A monarquia tradicional ela continua existindo, mas com poderes bem limitados pelo respeito às leis. Aqui temos uma imagem do Reino Unido atualmente. E depois da Revolução Gloriosa, é instalada então a monarquia parlamentar no Reino Unido, que vigora até os dias atuais. E para caracterizar essa nova condição do monarca inglês, vira costume então dizer, de maneira bem jocosa, né, que o rei reina, mas não governa. E de maneira bem geral, o governo é exercido então por um primeiro-ministro, geralmente líder do partido, que tem um maior número de parlamentares na Câmara dos Comuns. Mas o monarca inglês ele continua exercendo algumas funções importantes, e eu trago algumas delas aqui, como chefia do Estado, representando perante outros países, chefia das Forças Armadas, chefia da Igreja Anglicana, que congrega cerca de 43% da população do Reino Unido. A Revolução Gloriosa ela é acompanhada de transformações na vida econômica. O sistema feudal ele é extinto no Reino Unido e dá espaço para a modernização de propriedade agrária, relações de trabalho no campo e técnicas de produção.
E a burguesia das cidades, a nobreza rural, acabam melhorando a sua convivência política e econômica. O país vira então a maior potência comercial da época, lançando as bases para o desenvolvimento daquilo que a gente conhece como capitalismo industrial. Então aqui temos algumas consequências quanto à Revolução Gloriosa, que os historiadores tendem a destacar, como tolerância religiosa, onde os ingleses passam então a desfrutar de maior liberdade religiosa do que outros europeus. O anglicanismo ele predominava no país, mas não era permitido a católicos, por exemplo, e protestantes celebrarem publicamente seus cultos religiosos. E aí, na mesma época, em boa parte dos reinos e principais europeus, era permitida então a prática de uma única religião, segundo o princípio expresso por um bispo, que já vimos essa frase dele em outra aula, né, de História Geral, Jacques Bossuet, onde ele assinava que uma fé, uma lei, um rei. Liberdade de expressão política é outra consequência, porque a monarquia parlamentar proporciona maior liberdade de expressão política e religiosa, fazendo com que o regime inglês então viesse a ser admirado no século XVIII por conta de intelectuais liberais em várias regiões da Europa, como o próprio filósofo francês Voltaire. E na Europa, já entre os séculos XVIII e XIX, desenvolvida, como eu disse no início da aula, né, uma nova maneira de produção de bens, feita por trabalhadores assalariados e com o uso predominante de máquinas. Esse processo então é chamado de Revolução Industrial. E, de acordo com historiadores, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, por volta do século XVIII, e espalha por outros países a partir do século seguinte, no século XIX. Então essas transformações elas não ocorrem ao mesmo tempo em todos os lugares, nem obedecem aos mesmos padrões. Há singularidade para cada região e época, né? Mas a seguir eu trago mesmo assim algumas formas predominantes aqui de produção de mercadorias antes da Revolução Industrial. Artesanato, a produção geralmente era feita à mão, manualmente, né? Com a ajuda de ferramentas e em pequena escala era feita. A arte, né? Em específico aqui o artesanato. O produtor, então, artesão, ele trabalhava em sua casa, oficina, ele controlava várias fases da produção artesanal. O economista que já vimos também em aula passada, Adam Smith, ele ilustra essa produção afirmando que um artesão que fizesse, por exemplo, alfinetes, ele precisava conhecer e executar várias tarefas, como endireitar um arame, cortar esse arame, afiar uma ponta, colocar a cabeça na outra extremidade e, por fim, dar o polimento final. E além de dominar essas fases do processo produtivo, o artesão ele também geralmente era dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção, como a oficina e as ferramentas, por exemplo. A manufatura, em alguns países como a Inglaterra e França, transformação de matérias-primas em mercadorias também era organizada em manufaturas, que eram grandes oficinas, onde vários artesãos eles executavam as tarefas manuais usando ferramentas ali sob o controle do dono da manufatura. E nessas oficinas começaram então a ser implantadas a produção em série e um sistema de divisão do trabalho, pelo qual cada artesão passava a cumprir uma tarefa específica dentro da fabricação de uma mesma mercadoria. Esse processo então ele originaria ali as linhas de produção e a montagem que virariam típicas da era industrial. E aí o Adam Smith, né, voltando ao exemplo dele, a produção dos alfinetes em uma manufatura, por exemplo, já contava com artesãos que executavam o quê? Só uma parte do trabalho. Por exemplo, um artesão ele executava ali o puxar do arame, né? Outro ia endireitar o arame, um terceiro ia cortar o arame, e um quarto ia afiar a extremidade, e um quinto ia esmerilhar a outra ponta para colocar a cabeça ali, né? E um sexto artesão colocaria então a cabeça, o sétimo daria o polimento então final. Então, essa divisão em fases aí, cada pessoa responsável por uma tarefa, levaria então aí a ideia de uma velocidade de produção mais rápida, porque cada trabalhador fazia a mesma tarefa o dia inteiro, e ele ficava mais rápido ao fazer essas tarefas, né? Além de ter um compromisso em dar sequência ao trabalho dos seus companheiros, né? Então essa forma de produção característica aí
da Revolução Industrial é chamada de maquinofatura, produção mecanizada, né? Desenvolvida quando avanços técnicos junto de aperfeiçoamento dos métodos produtivos tornaram possíveis aí, né? Possibilitaram a criação de máquinas industriais e a própria geração de produtos em série nas fábricas. Então, as novas máquinas foram substituindo as ferramentas e muitas vezes até mesmo o trabalho do próprio trabalhador, em alguns casos, né? Em alguns aspectos. E nas fábricas, o trabalhador ele era um operário que recebia salários para então fazer a tarefa ali, ou tarefas debaixo da ordem de um gerente de produção. Então, a maquinofatura e a sociedade industrial, elas trazem o quê? Grandes mudanças na relação do trabalhador com o produto do seu trabalho. Então, como o trabalho do operário ele foi subdividido em várias tarefas específicas, a especialização do trabalhador ela leva à perda da noção do conjunto do processo produtivo. Essa divisão, essa fragmentação aí do trabalho, ela representava uma fragmentação do saber e do fazer. E a produção em série, em larga escala, ela colabora para a massificação do gosto das pessoas que compravam o quê? Produtos do mesmo tipo industrial, ou seja, padrão ou modelo, né? Usado para produzir uns objetos iguais ou semelhantes. Temos aí duas imagens a título de curiosidade e informação. E prosseguindo. Quando consideramos então os países envolvidos e as inovações técnicas, os historiadores, de maneira específica, eles costumam identificar aqui grandes momentos da industrialização. O primeiro momento, entre os séculos XVIII e XIX, o processo da industrialização ele fica mais concentrado, obviamente, no Reino Unido, com maior destaque ele é dado para o desenvolvimento da indústria de tecido de algodão, com o uso do tear mecânico. O aperfeiçoamento e uso de máquinas a vapor também teve um papel muito importante aqui para o desenvolvimento das fábricas. E por causa disso, então, essa é chamada aí de primeira revolução industrial também, em primeiro momento, né? E o segundo momento, entre os séculos XIX e XX, a industrialização ela vai para algumas áreas da Europa, atinge países como Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia. Também alcança continentes, né? Ganha espaço nos Estados Unidos e no Japão. E nesse período, o próprio processo tecnológico ele é tão grande, tão significativo, que costuma ser aí conhecido também como, não só segundo momento, mas como segunda revolução industrial. E as principais inovações técnicas aqui que a gente lembra dizem respeito ao uso do aço, aproveitamento da energia elétrica e combustíveis petrolíferos, e também a invenção do motor com a explosão, né? E o desenvolvimento de produtos químicos. Além disso, são inventados em meios de transporte, de comunicação, como o próprio automóvel, avião, telefone, rádio e cinema. E o terceiro momento, que é desde meados aí do século XX, né, metade do século XX, grandes avanços tecnológicos do mundo contemporâneo eles levam ao quê? Alguns historiadores considerarem uma terceira revolução industrial, ou terceiro momento, né? Da industrialização. E nesse período aqui são desenvolvidas novas tecnologias como o microcomputador, microeletrônica, robótica, engenharia genética, telemática, que é o uso combinado de computador e telecomunicações, né? Como fax, celular, internet, TV. Também, como aconteceu no primeiro momento da Revolução Industrial, entre as principais consequências dessa terceira está o aumento da própria produtividade e o uso cada vez maior cada vez menor de trabalhadores. A aviação ela começa então a se desenvolver aqui, né, a partir do século XX. Nessa época, a maioria das viagens de longa distância era por terra e mar. Os primeiros modelos de avião projetados, nós trazemos aqui, por exemplo, o brasileiro Alberto Santos Dumont e os irmãos estadunidenses Wright. E entre 1902 e 1903, Orville e Wilbur Wright, melhor dizendo, né? Tô falando em inglês aqui, voaram a bordo do Flyer nos Estados Unidos, enquanto que em 1906 Dumont ele voa a bordo do 14 bis. Aí na foto é a imagem dos irmãos, né? Se não me falha a memória, é isso mesmo. E um deles ali na imagem, os irmãos Wright. Então, o invento dos irmãos Wright precisava de ser ali impulsionado por outro veículo para alçar o voo, né? Enquanto que
aqueles que querem dizer que é invenção brasileira vão ressaltar isso aí dizendo que o 14 bis ele podia realizar um voo autônomo, né, uma decolagem autônoma. E após isso, então, são construídos vários modelos precursores daquilo que a gente conhece hoje como aviação contemporânea, ou vamos dizer moderna. Então, aqui a questão de opinião, maior parte do mundo, com exceção do Brasil, né? Vamos falar assim. Diz que o avião foi criado pelos Estados Unidos mesmo, pelos irmãos Wright. E o Brasil quer dizer que foi o Brasil, né? Mas não tem problema em dizer que não foi o brasileiro não que inventou. Cria-se mundialmente que foram os irmãos Wright mesmo. Apesar de que aqui no Brasil vai ter muita essa historinha aí que é a invenção do brasileiro, né? Então, no decorrer do século XIX, são desenvolvidos vários modelos de locomotivas que viram símbolo então da Revolução Industrial também. Esse novo tipo de veículo provoca aí grandes mudanças na economia e no dia a dia das sociedades industrializadas. Por quê? Porque diminui o tempo aí no gasto do deslocamento e acelera o ritmo da vida. Então, dos trens movidos a vapor aos elétricos, velocidade, o número de pessoas e cargas transportadas vão aumentando, né? Com o passar do tempo e da tecnologia. Existe uma locomotiva chamada Rocket, fabricada em 1829, que ela atingiu uma velocidade média de 22 km por hora. Hoje a gente fala isso, parece que é quase parando, né? Sendo que atualmente existem muitos trens aí que são capazes de atingirem 300 km por hora e até mesmo outros aí, conhecidos trens bala, né? Ou vocês falam assim, mas trem bala, que atinge aí velocidades até mais altas, dependendo. Então, a difusão da Revolução Industrial ela gera várias mudanças nas condições de vida das pessoas, como eu disse, nas relações de trabalho, o que acaba levando também ao crescimento das populações e das cidades. E para aumentar o lucro e expandir a empresa, os industriais acabam buscando ter liberdade econômica, mercados consumidores, inclusive mão de obra barata. Então, a maior parte dos operários recebia salários baixos. Os salários eram tão reduzidos que frequentemente era necessário de toda a família ser obrigada, né, trabalhar nas fábricas para que pudesse sobreviver. Isso incluía mulheres e crianças, até porque era predominante ali, em primeiro lugar, dava-se oportunidade ao indivíduo do sexo masculino adulto. Era comum em várias indústrias os operários trabalharem naquela época lá da Revolução Industrial primeiro, mais de 15 horas por dia, né? Por volta de 1780, um operário na Inglaterra, pesquisas, dizem que em média ele vivia para trabalho, né? 55 anos trabalhando. Então, um operário na Inglaterra vivia ali em média 55 anos e trabalhava, melhor dizendo, 125 mil horas ao longo da vida. Sendo que hoje, em países considerados desenvolvidos, um operário vive cerca de 78 anos e trabalha 69 mil horas no decorrer da sua vida. Então, 125 antes, 69 agora. Vivia-se 55 a média e atualmente 78. Além disso, naquela época as condições de trabalho eram péssimas, né? Prejudicavam a saúde dos trabalhadores. Em muitas fábricas o ambiente era bem sujo mesmo, poeirento, bem mal ventilado, e apesar dos avanços da medicina, eram propagadas ali várias doenças, geralmente ligadas a essas péssimas condições de trabalho e própria moradia, né, dos operários naquela época. A Revolução Industrial ela não inventou o trabalho feminino infantil, porque tem gente que gosta de dizer isso, né? Em outras épocas e sociedades, as mulheres e crianças já trabalhavam. Até mesmo no mundo antigo a gente já tinha o costume de ver isso aí, era a coisa mais comum. Trabalhavam na agricultura, criação de animais, artesanato. A diferença é que, a partir do século XVIII, a mão de obra feminina infantil ela passa a ser usada em lugares distantes de casa. Cumprindo então o que? A disciplina das fábricas, como acontecia com os outros operários. Contraste com a maioria dos homens, então as mulheres que trabalhavam nas fábricas, elas costumavam trabalhar em casa, cuidavam das tarefas domésticas e filhos também, né? As más condições de trabalho, elas geraram conflitos entre operários e empresários na Inglaterra, em outras sociedades onde esse sistema fabril foi desenvolvido. E nesses conflitos existiram casos de grupos de operários que invadiram fábricas, destruíram máquinas, e para eles as máquinas representavam o quê? O desemprego, miséria, salário baixo, opressão. Mas boa parte dos trabalhadores ali percebia o quê?
E havia uma luta do movimento operário que não tinha que ser dirigida contra máquinas propriamente ditas, mas contra o sistema de injustiça, o modelo industrial. Então surge aí na Inglaterra, no fim do século XVIII, as organizações operárias que começaram a lutar por melhores salários, melhores condições de vida para o trabalhador. E isso aí levou aos primeiros sindicatos. No contexto das revoluções industriais e avanços científicos, há também desenvolvimento da teoria atômica, teoria da divisão celular, as primeiras leis da genética, anestesia com éter, bem como descoberta do bacilo da tuberculose e da necessidade de asepsia, os procedimentos médicos, né, da limpeza, da higiene, essas questões. E tudo isso contribui para a melhora da saúde pública, reduz também ali as taxas de mortalidade e morte, né, provocadas por doenças como varíola, cólera, difteria, tifo, tuberculose. E aí os pesquisadores apontam que depois da metade do século XVIII há uma profunda mudança no ritmo de crescimento da população mundial. E de acordo com cálculos demográficos de J. Duran, a população mundial no ano 1 do calendário cristão era de 500 milhões de pessoas. E em 1750 essa produção foi estimada em quase 800 milhões de pessoas em 1750. E a partir desse período, então, há um enorme crescimento da taxa populacional, sendo que de 1750 a 1800 a população mundial atinge aí cerca de 1 bilhão de pessoas. Em 1927 salta para 2, em 1960 atinge 3. Em 2015 havia ali a estimativa de que a população tivesse alcançado cerca de 7,35 bilhões, né, de pessoas. E aí eu trago uma tabela aí com essa estimativa, né? Vai ser necessário tirar o meu rosto aqui para você ver que já está bem claro aí para você, não há nada de baixo no meu rosto. Quanto a outra questão que a gente deve tratar aqui, René Raymond, ele fala do aumento demográfico que é sentido nas cidades. E na Europa, em 1801, existiam apenas, segundo ele, 23 cidades europeias com mais de 100 mil habitantes. Já em 1900, esse número ele aumenta para 135 cidades. E como fenômeno mundial, então, o crescimento das cidades ele se desdobra em várias dimensões da vida social. Ritmos de trabalho, formas de lazer, moradias, alimentação, transporte, comunicação, educação. E ainda o René Raymond ele sustenta que poucos fenômenos do mundo contemporâneo tiveram um caráter tão global e abrangente quanto a urbanização. E a urbanização, então, é um fenômeno social que alcança várias sociedades de vários continentes. E atualmente, cerca de 54% da população mundial vive em cidades. Temos mais de 200 cidades no mundo com população superior a 1 milhão de habitantes. Temos aí várias cidades cuja população já ultrapassa 10 milhões. E assim, novos termos acabam sendo criados para classificar, para designar essas enormes aglomerações humanas, desde metrópoles, megalópolis e até mesmo megacidades. E aqui, para você ter noção, eu quero que você pause aí essa imagem. Vou tirar o meu rosto aqui, obviamente, para que você possa ver. Pause aí e perceba as principais aglomerações em 2014 e, em seguida, pause e compare também com essa outra tabela, já de 2014. Temos aí uma vista da cidade do Cairo, como tem costume de colocar as imagens a título de informação. E aí você leia o restante da legenda, por favor, porque aqui nós encerramos a aula com a revisão, como nosso costume. Talvez uma questão aqui da Unicamp que eu adaptei, trouxe um trecho maior aí da citação, porque aqui ele adapta, muda muito a linguagem do texto, eu dou uma preferência pela citação direta conforme preservado e dito pelo próprio autor, senão não é o autor dizendo, né? Porque ele coloca aí como se fosse uma citação direta na questão, mas eles fizeram uma adaptação segundo a palavra de quem criou essa questão. Então, de acordo com o texto, como a Revolução Industrial transformou a atitude humana em relação ao passado, né? Aí eu já trago a resposta para você, né? Tem como a da própria questão B, como que a Revolução Industrial ela muda o sistema, né? Nesse século aí mudou, né? E aí a nossa aula de Inglaterra e Revolução Industrial, de História Geral, número 15 aula, termina por aqui. E é isso aí. Até mais.